Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do meu canal do YouTube. Toda quinta-feira, 19 horas, estamos subindo um vídeo novo no YouTube, mas lembrando que na segunda-feira, finalzinho da tarde, também colocamos estes episódios no Spotify, para que você possa usar esse recurso, essa ferramenta, para ir consumindo conteúdo de qualidade enquanto você se desloca, vai até o trabalho, anda no carro. Lembrando que no Spotify também temos este conteúdo em vídeo, né? A gente acha que é só áudio, está lá em vídeo também. Bom, vamos lá. Eu sempre começo aqui os nossos vídeos falando muito bem dos nossos convidados. Eu elogio, eu falo que é um prazer trazê-los até aqui. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Porque o convidado que eu trouxe aqui hoje, eu confesso que eu nutro por ele um misto de sentimentos, bons e ruins. Depois vocês vão entender por quê. Mas antes de apresentá-lo, e agora que eu já deixei vocês bem curiosos, antes da gente trazer aqui o convidado, vamos começar com aquela parte chatinha, mas importante. Convidar você para dar o like no nosso vídeo, para divulgar, compartilhar, botar no grupo de WhatsApp, inclusive até porque hoje a gente vai ter, o convidado aqui ele tem uma propriedade imensa para falar sobre alimentação saudável, ou seja, é um vídeo que vai prender a sua atenção e que vale a pena você compartilhar. Lembrando também que o seu comentário abaixo desse vídeo é o nosso norte, a nossa bússola para que a gente continue crescendo e tendo uma direção. Você vai nos nortear se o que a gente está fazendo aqui é bacana, tá chato, tá legal. Então o seu comentário vale ouro aqui nesse vídeo, tá? Então, dado o recado, eu vou convidar. Primeiro eu estou pensando aqui que ordem que eu sigo. Se eu conto por que eu estou chateado aqui com esse convidado. Não, vamos fazer. Eu vou apresentar primeiro ele e depois eu vou contar uma pequena história para vocês. Seja muito bem-vindo a este podcast, meu nobre amigo. Tobias, bem-vindo ao podcast. Quero agradecer você por estar aqui, vindo de Florianópolis, né? É gaúcho. Aliás, é de Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre? Nasci em Encantado, interior do Rio Grande do Sul. Aí morou a vida toda em Porto Alegre. A vida toda em Porto Alegre. Me criei em Porto Alegre. E agora fugiu. Tá morando em Florianópolis. Florianópolis agora. E a gente conseguiu te trazer aqui. É verdade. Deixa eu contar, deixa eu quebrar aqui a curiosidade. Eu vou contar porque que eu ainda tô chateado com ele. Eu tô fazendo terapia. Inclusive, você vai pagar minha conta depois aqui, tá? Psicólogo, que eu tô até hoje tratando. Que é o seguinte, em 2000 e o Urban nasceu quando? 2000 e nós abrimos o restaurante em 2017, março de 17. Bom, em 2017, o Tobias, ele inovou, eu não vou falar a nível de Rio Grande do Sul, que seria pequeno demais, inovou a nível de Brasil, montando um estabelecimento em Porto Alegre chamado Urban Farms, que foi e será para sempre, eu acho. Não estou puxando teu saco, tá? O que eu estou falando aqui é verdadeiro, cara. Eu acredito que não teremos no Brasil um outro restaurante tão completo em todos os pilares da proposta do Urban. Isso foi a parte que me aproximou de você, nutri muito carinho, gratidão a você. Aí do nada você foi lá e fechou as portas e fugiu e me deixou na mão, cara. E a partir daí eu comecei a ter que tratar meu luto. É um luto que eu sofro até hoje por você ter encerrado a operação de open ali, de restaurante aberto, né? Depois a gente vai contar aí como que o Urban segue até hoje, né? Mas eu tinha que te contar isso porque não é um sentimento... Já tinha me falado isso. Não, mas não é um sentimento só meu, cara. Eu encontro pessoas, inclusive assim... São vários órfãos da Urban. Eu atendo muito paciente de fora e pacientes que pegam um voo... Cara, eles vêm do Brasil inteiro. Tá? Assim, é incrível. Pacientes que vêm... Tem uma paciente nossa fiel, ela vem de Rio Grande do Norte, de 6 em 6 meses, para fazer a consulta, a revisão e tudo. E esses pacientes que conheceram o Urban, quando eles chegam aqui assim e eles marcam a consulta, eles me escrevem ou falam na consulta, Samuel,
Eu fui direto lá e tá fechado. Pessoas do Brasil inteiro que prestigiavam e que falam com muito saudosismo desse restaurante, que depois você vai contar um pouco da história e tal. Mas eu tinha que te falar isso, mas você já sabia disso, né? Não, tu já tinha me dito. Mas primeiro, obrigado pelo convite, Samuel. Prazerzaço estar aqui contigo. Cara aí que eu admiro muito também, que sempre foi um grande parceiro nosso na Urban, né? E um cara aí que vem inovando e trazendo saúde para as pessoas, né? De uma maneira disruptiva e acessível. A Urban realmente foi uma inovação grande no setor de alimentação. A gente chegou a ser... nós somos escolhidos pelo Euromonitor como entre os 11 restaurantes mais inovadores do mundo. Uau, nem sabia disso. Nós também não sabíamos, a gente recebeu um prêmio lá, o pessoal veio, revista e tal. Então a Urban realmente foi muito inovadora, né? O que a gente fazia no restaurante, especialmente, era um processo completo do alimento, desde o desenvolvimento da semente, do produtor, das espécies de plantas, né? Dos métodos de preparo, porque o alimento, para ele realmente entregar o potencial nutricional que ele tem, ele precisa, desde a origem, passando pelo processo, né? As combinações. Então, a gente realmente no restaurante era muito... tinha um trabalho muito dedicado, né, para levar saúde especialmente através das plantas, né? Era uma operação 100% à base de plantas. Mas tem bastante órfão do restaurante da Urban Farms. Embora agora a gente continue com as refeições congeladas, que são os pratos preferidos do restaurante, mas o restaurante em si deixou muito órfão. Mas tinha todo aquele clima, né? Sim, aquela refeição ali que você... Isso, em todos os aspectos. Mas assim, vamos lá. Eu trago pessoas aqui e eu peço para que elas contem um pouco da sua história e se apresentem. E às vezes eu trago pessoas que são meus amigos de convivência e tal, e aqui nessa mesa eu descubro coisas que eu nem sabia sobre a vida dessas pessoas. Então, eu tenho algumas curiosidades sobre a tua vida, sobre a tua história, né, que culminou na abertura do restaurante. Porque você transitou de um meio para o outro assim, de coisas muito distintas, né? Você foi da parte de sabonetes... Sim, de beleza, cosmético. Para a parte da comida, né? E eu sei que também quando você foi para essa parte da comida, você fez um laboratório violento, né? Você fez um estudo... Sim. Aliás, se eu tivesse que usar uma palavra para definir o pouco que eu conheço do Tobias, é psicopata. Assim, o cara que, quando ele bota uma coisa na cabeça, tem que ser o melhor, tem que ser com perfeccionismo, é a palavra que define o Urban para mim, tá? Então conta um pouquinho aqui, que eu tô curioso também, quero saber essa tua história aí. Legal, cara. Eu comecei, eu sempre tive a minha vida sempre foi empreender, eu comecei empreendendo com 17 anos, né? E primeiro eu nunca fui um bom aluno, né? Sempre fui um aluno que não, né? Nunca rodei no colégio, aquela minha vida acadêmica sempre foi nada invejável. E eu sempre tinha para mim que eu queria trabalhar no comércio. Meus pais eram comerciantes, vêm de uma família de árabes com italianos, então tu imagina, né? Aquela faixa de Gaza lá em casa. E aí eu comecei primeiro vendendo bazar, né? Eu sempre conto que com 17 anos eu abri uma empresa de uma importadora. Na verdade, a importadora era eu, que ia para o Paraguai, comprava chaleira. Cara, eu fui o primeiro cara a vender chaleira da vaca aqui em Porto Alegre, cara, da vaquinha, do porquinho. Lembro. Isso em 94, 95. E aí comecei vendendo bazar e tal, aí aquela coisa, né? O bazar era muito amador. E aí do bazar a coisa começou a patinar e um belo dia eu disse, por que não cosmético? Isso eu tinha já uns 19 anos de idade. E aí comecei vendendo cabelo. Minha primeira linha foi capilar, ingresso no cosmético foi com cabelo, aí botei uma lojinha de cosméticos, linha capilar, tratamento capilar e tal, algumas linhas de corpo. Só que aí eu cheguei à conclusão, descobri que na verdade eu era apaixonado por comida. Isso com uns 19, 20 anos. Disse, cara, eu queria mesmo ter um restaurante. Só que eu já tinha uma loja de cosméticos, não tinha grana para dizer, não, agora eu não quero mais, vou fazer um restaurante. Tinha que fazer todo mês, tinha que pagar o aluguel, funcionário, aquela história toda.
E o meu negócio de cosméticos estava indo mal. Na época era 100% importados. Bom, naquela época, quando eu comecei, o dólar era 1,10, 1,20, passou para 13,60. Imagina, hoje seria, né, 13,60 seria luxo. E aí eu já estava meio mal das pernas e tal. Eu disse, puta, mas eu queria mesmo ter um restaurante e tal. E, cara, coincidiu uma viagem que eu fiz para Califórnia. Fui passar lá uns 10 dias e conheci um hippie que vendia sabonetes na calçada com rostos de artistas. E eu disse, pô, que bacana isso aqui e tal. Eu disse, cara, e se eu levasse isso pro Brasil? Né? Aí, claro, como é que é comprado um hippie e tal, vim com aquela ideia na cabeça. Eu disse, bom, já que eu não posso ter um restaurante, eu vou começar a cozinhar sabonete. E aí comecei a cozinhar sabonete. Cara, fiz tudo que é curso posso imaginar. Né? Naquela época, isso aí foi em 2000, 99, 2000, que foi quando o dólar deu aquele salto. Comecei a fazer curso de sabonetes e fui fazer, né, curso do sistema antigo de produção de sabonetes, levava sabonete para a loja e tal. E do sabonete, as pessoas começaram a ter uma experiência diferente, porque não tinha loja, não tinha no Brasil lojas de cosméticos que vendia cosméticos a granel. Né? Sabonete com peso, sal de banho e tal. E eu comecei a produzir aquilo numa salinha, assim, cara, desse tamanho, né? Fogão, panela, aquela história toda. E esse negócio de cosméticos, ele foi se desenvolvendo. Do sabonete veio a primeira linha corporal, lá, leite de cabra. Do leite de cabra veio as outras linhas e tal. E aí, aquela lojinha que começou com sabonete se virou uma loja organizada, né? Chamada Empório Body Store. Da primeira loja, eu abri a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí, quando terminou o crédito de pegar dinheiro no banco para abrir loja, eu disse, pô, vou ter que começar a franquear. E começamos a expandir para franquia. Aí foi uma rede que teve muito sucesso, a gente chegou a 150 lojas no Brasil, principalmente no mercado no Sudeste. A gente teve presente em todos os shoppings do país, principais shoppings do país, o sistema de franquias. Fomos a rede de franquia que mais crescemos por 3 anos consecutivos. Enfim, um negócio que furou a bolha, assim, que não tinha... Né, depois do Boticário, não tinha vindo nenhuma outra rede de varejo de cosméticos que tinha conseguido realmente ter um espaço no mercado brasileiro. Enfim, foram aí quase 20 anos, né? E até que a gente foi investido em 2011 e depois em 2012, 2013, nós fomos procurados pelo Grupo L'Oréal. Estavam buscando uma marca, estavam, né, querendo entrar no Brasil e já tinham olhado outros países atrás de uma marca. E o Brasil, que, né, especialmente pelo clima, pelo consumo, um mercado importante no consumo de cosméticos, eles conheceram o Empório Body Store e disseram, pô, essa é a marca que a gente estava buscando para ajudar a reposicionar a The Body Shop, que era a britânica que o Grupo L'Oréal tinha comprado na época. Enfim, aí vendemos a companhia, eu ainda fiquei como CEO da companhia no Brasil por algum tempo para fazer a transição. E aí, quando teve esse processo esse processo de venda, também surgiu a oportunidade de eu voltar a empreender no sonho antigo, que é a alimentação. Só que eu sempre tinha para mim que a alimentação... Né, porque nesse processo todo de Empório Body Store, que foi dos meus 19 até meus praticamente 40 anos, ali 37, 38, 39 anos, eu sempre estudei alimentação. Então, fazia curso de cozinha italiana, curso de cozinha francesa, estava sempre envolvido. Tudo que era curso que eu tinha uma janela para fazer, eu ia fazer. Cozinhava em casa, chamava amigos, fazia aniversário, fazia... Né, chegava no ano novo, era eu que cozinhava para a família... Sempre diziam que tinham que comer antes, porque eu sempre fazia pouca comida, eu sempre errava. E até que eu digo, pô, então, cara, vou atrás desse sonho de empreender alimentação. Convidei 3 executivos que eram no Empório Body Store para ser sócios comigo nesse projeto. E a primeira coisa que eu fiz foi em março de 2014, eu fui para a Europa. Fui fazer um curso de formação em cozinha mediterrânea, na primeira escola de cozinha mediterrânea em Milão. Porque eu tinha para mim que a culinária era culinária mediterrânea, cozinha italiana e tal. Cara, eu fui lá, fiquei 2 meses, quase 3 meses nessa escola e comecei a olhar aquilo e disse, puta, é fantástico do ponto de vista de experiência, de indulgência, né? Eu amo a cozinha italiana. Só que comecei a ver e disse, cara, isso não pode fazer sentido. O chefe de cozinha tinha uma baita numa barriga. O dono da escola tinha uma mamária, não sei quantos stents, né? No coração. Aí eu comecei a dizer, pô, mas não é possível, o alimento ficava lá horas e horas e regulava o tomate com o açúcar,
né? Porque eu já sabia dessas técnicas, né, da cozinha tradicional, mas eu fui no berço lá, né? Você queria algo saudável. Eu queria algo saudável, eu queria uma cozinha de vanguarda que tivesse a saúde e o meio ambiente, tivesse essa correlação. Mas eu tinha para mim que era muito da cozinha mediterrânea, né? E claro que a dieta mediterrânea tem, né? Sabe que tem todas as validações e tudo mais, mas eu tinha muito aquela relação da cozinha mesmo, né? Eu queria ver como isso acontecia na cozinha. E eu comecei a ver que na prática o que a gente tinha ali era muito alimento que ficava naquele tempo de cocção muito longo, quer dizer, uma perda de nutrientes muito grande, né? Quer dizer, muita utilização muitas vezes de um excesso de gorduras, né? De gorduras não tão boas, algumas ruins. Enfim, né? Aquilo tudo começou a me chamar a atenção e disse, cara, não está fazendo sentido, então vou para outra, né? Aí eu fui descendo mais para a Itália, fui mais para o sul da Itália lá, aí, putz, conheci Piope, que foi onde nasceu a dieta mediterrânea, lá, conheci esse cara legal e tal. E aí comecei a dizer, pô, mas tem alguma coisa que não tá fazendo sentido. E fui estudar daí na Alemanha, e foi a primeira vez que, isso aí em 2015 já, que eu comecei a ter contato com uma cozinha que na época estava ali, né, com as questões com a cozinha de plant-based, mas não o plant-based vegano ou mesmo, né, o vegetariano, mas aquele conhecido que, né, mais assim, porque geralmente as operações veganas e vegetarianas que nós encontrávamos na época eram muito veganas, muito vegetarianas, e não tinha muito lance da indulgência, do sabor, não tinha aquela pegada da cozinha clássica. Era mais pro propósito. Era mais, exatamente, era mais de cunho ambiental, era mais em cima da ideologia. Ideologia, essa é a palavra. Né? E disputa também não é isso. Né? Mas comecei a ver que tinha algumas coisas legais, tipo, os caras já falavam do superfood, falavam do cold press, tudo também hoje são algumas coisas que estão sendo questionadas, né? Mas, enfim, foi o primeiro contato. E aí eu descobri uma escola em Los Angeles, da Plant Lab, na época era Matthew Kine Cuisine, em Venice, que eu disse, pô, esse cara tá fazendo um troço diferente. Fui lá estudar com ele, lá na escola dele. E fui fazer uma formação em plant-based na escola do Matthew Kine. E fiquei fazendo essa formação, fiz todos os módulos e tudo mais. E aí, cara, aquilo me despertou, assim, tipo, puta, tem um troço legal aqui, né? Um negócio diferente, trabalhar com baixa temperatura, trabalhar com alimento limpo, trabalhar com combinações para ativar alimentos, né? De ingredientes, processos que preservem as fibras. Quer dizer, a saudabilidade estava muito no core ali daquela cozinha, né? E aí a gente abriu um novo capítulo nessa história que foi começar a falar também com profissionais da área da saúde, né? Já começamos naquele momento, antes do documentário, ali a gente já começou a ter contato com alguns psiquiatras, inclusive tem um cara incrível que a gente conheceu em Nova York, que já tratava doenças, alguns quadros de depressão e tudo mais, com alimentação, e tendo muito resultado em cima disso, né? E, bom, enfim, aí isso aí nesse período todo de imersão, a gente foi estudar muito agricultura urbana, métodos de agricultura que realmente, enfim, né, mais positivos do ponto de vista ambiental e tudo mais, e voltei para o Brasil. E aí a Urban começou a ter a gestão. Naquele momento a gente disse, pô, a gente tem que fazer um negócio que traga o sabor, a experiência da cozinha clássica, mas com a tecnologia, com o preparo, com o olhar da cozinha de vanguarda, dessa cozinha à base de plantas, mas com esse, né, mas sem abrir mão da indulgência. E a primeira coisa, quando eu falando com meus sócios, né, foi assim, onde é que a gente vai implantar essa operação? Aí, putz, eu sempre falava com o pessoal, não, você tem que ser em São Paulo, Porto Alegre não tem e tal. Eu disse, cara, se der certo em Porto Alegre, vai dar certo, né? Porque Porto Alegre é super bairrista e muitas vezes fechado, né? As pessoas, assim, super carnívoro e tudo mais, uma operação à base de plantas, moinhos de vento, lá de uma hamburgueria, inclusive. Uhum. E, cara, e foi isso, assim, né? Então, para nós, foi muito claro a Urban ser uma operação para incluir plantas na vida das pessoas. A gente sempre teve essa narrativa, né? essa atitude de incluir plantas, mas com sabor, com experiência, né? Sem abrir mão da indulgência, né? Que é o que a gente muitas vezes via
né, na cozinha à base de plantas, que ia muito para o lado da ideologia e não se preocupava tanto em trazer algo realmente que pudesse também abraçar as pessoas, acolher através do alimento. E ali a gente decidiu fazer tudo. A gente fazia germinação, a gente tinha câmera germinadora, fermentação, a gente fazia os nossos próprios queijos. Ficava, às vezes, 90 dias produzindo um queijo lá dentro, né? Baixa temperatura, trabalhava muito com vapor, com imersão, né, no preparo dos alimentos. Realmente, assim, a gente buscava ter o melhor textura, mas sempre com muito sabor e nunca abrindo mão da Tobias, saúde. você fez a melancia virar peixe. A melancia virar peixe. Isso aí foi uma coisa que... a gente lançou o sashimi, né, de atum, que era feito com melancia e realmente, cara, a grande maioria das pessoas não identificava que aquilo tinha origem de uma melancia. Pessoal, assim, ó, eu fui convidado pro lançamento do prato de verão. Eram 15 pessoas, eu acho, que você convidou lá para lançar o prato de verão, tá? Que era um cardápio de verão, né? Que então eram pratos que teriam que imitar uma alimentação mais fresca, mais tropical e tal. E aí tinha, então, o tal do sashimi. Isso. O poke, o sashimi. Das 15 pessoas que estavam ali, as 15 acreditaram que estavam comendo peixe. Olha só. Tinha gosto de peixe, tinha cheiro de peixe, textura de peixe e não era peixe. E a gente não conseguiu descobrir o que era aquilo. Ele não contou, ele não contava. Só contava depois. A melancia virou peixe. Então... aquela melancia, a gente ficava 4 dias trabalhando ela. Para ir, a gente ia transformando ela, né? Mudando as estruturas, tirando todo adocicado e colocava uma marinada por 4 dias, cozinhava, colocava na marinada, cozinhava de novo até ela chegar naquela textura. Não, e as pessoas quem senta para comer muitas vezes não imagina todo esse trabalho para o alimento chegar daquele jeito. Não, a gente fazia muito assim, né, Samuel? Quando a gente começou a Urban, eu lembro que a gente estava aqui, eu vim com aquela cabeça da Califórnia, né? Puta, vamos botar aqui couve de Bruxelas e tal. E kale, não existia kale. Não tinha kale. No Rio Grande do Sul não tinha kale. Eu acho que São Paulo talvez tivesse um fornecedor. A gente trouxe de semente, foram mais de 20 espécies que a gente trouxe para plantar e desenvolver junto com os produtores aqui no Sul. Porque eu lembro que na época, para desenvolver os pratos de alimento orgânico, de plantas, tinha assim questão de... Eram 9 ou 11 espécies diferentes. Não, até porque, vamos deixar claro, era tudo orgânico. Então não é mais difícil ainda de conseguir. Exatamente. Né? E era uma... E não tinha, então quer dizer, tinha uma limitação muito grande. Quando a gente perguntava para os produtores, mas por que tu não tem a couve crespa? Por que tu não tem a baby rúcula? Por que tu não tem... É porque não tem demanda. Então, como não tem demanda, o pessoal sempre compra as mesmas coisas, a gente faz o que sabe que vai vender, até porque realmente... Né? E aí a gente foi criando políticas também de garantir a compra do produtor, né? A compra mínima, desenvolver espécies, investiu muito em estrutura física para que eles pudessem diminuir as perdas na sazonalidade. E a gente foi realmente fazendo toda essa rastreabilidade, todo esse trabalho de desenvolvimento da cadeia para conseguir chegar nos pratos e aí sim desenvolver coisas que né, conquistassem as pessoas, né, através do plant-based, que na realidade a referência que as pessoas tinham de plantas era muito comum parar na frente do restaurante e aí os homens perguntavam, mas tem comida para homem aí dentro? O que eu vou comer? Brigar? E no início era 99% mulheres. Né? Depois assim, foi 70 mulheres, 30 homens, né? Depois até equilibrou mais. Mas era muito comum, assim, essa resistência no início. O gaúcho macho alfa, que só come churrasco. Só come churrasco. Eu vou entrar ali e vou passar fome. Não, e aí foi que a gente descobriu, cara, o Urban trouxe muito insight para nós. Descobriu que foi um outro insight que a gente teve no P&D, no desenvolvimento de produto, que foi desenvolver pratos de memória afetiva. Quando a gente começou a desenvolver pratos de memória afetiva na versão plant-based, mais saudáveis, com menor impacto ambiental e tão ou mais saborosos, cara, fez assim, ó. A lasanha foi o A lasanha mediterrânea. Aí as pessoas, mas tem lasanha? Tem lasanha. Aí chegava aquela lasanha e não acreditavam.
né? As almôndegas, o pomodoro. E o cara começou assim, não, mas isso não é possível. O pancho, era um O pancho, hambúrguer, pancho, as lasanhas, o sashimi, vários pratos. escondidinho. Escondidinho. O escondidinho, eu vou te contar uma coisa, tá? Eu fazia de propósito, assim, ó. Sempre recebi muito amigo de fora de Porto Alegre aqui, né? E aí tinha aquela coisa de que, não, vou te visitar, quero que me leve numa churrascaria. Eu falei, vou te levar numa churrascaria, mas eu vou te levar num lugar bem bacana também que tu vai gostar. Eu não contava que o restaurante era um restaurante vegetariano. Não contava. E assim, sei lá, vou chutar uma estatística aqui, tá? Aleatória, assim, mas eu acredito que de 100% dos amigos que eu levei comer lá, 90 acreditavam que estavam comendo carne. Né? Eu pedia as almôndegas de lentilha, né? Sim, sim. O hambúrguer tropical. O Tropical Burger. O tropical, cara, todos que comeram acreditavam que era um hambúrguer de carne. Né? O escondidinho, você fez jaca viraguizado. A jaca ter textura, gosto, cheiro, tudo de guisado, né? E o legal é que as pessoas, era muito comum as pessoas irem lá e disserem, eu tô trocando meu churrasco de domingo por aqui, viu, e tal. Porque realmente saíam de lá e uma coisa era tanta fibra, as comidas tinham tanta fibra que sustentava, né, Samuel? Não dava aquele pico, né? Não era aquele carboidrato refinado, aquela coisa que o cara comia depois de... Né, aquele amido, assim, né? Que depois de 2 horas, 1h30, 2 horas... Menos. Uma hora tá com fome. Uma hora o cara já tá com aquele buraco no estômago. As pessoas diziam, nossa, eu tô assim, às 5 da tarde eu tô bem, né? Então, a Urban realmente, a gente tinha um trabalho muito forte em associar saúde com sabor, né? Sempre teve, tem ainda hoje, né? Claro, mudou, não é o restaurante, mas sempre teve essa atitude de misturar o sabor com a saúde e sempre reduzindo a nossa pegada. Uma coisa legal, teve um período ali que a gente fez uma ação que era Health Food Hater. Então, a gente dizia, se você tem um amigo que odeia comida saudável, leve ele no restaurante que ele não paga a conta. E, cara, era muito legal. As pessoas levavam e a gente depois chegava lá e fazia um ao vivo mesmo, assim, uma livezona, assim. E aí, como é que foi? Pô, cara, não esperava. Uns diziam, não, eu gostei, mas eu prefiro ainda o meu hambúrguer lá, não sei o quê. Então, foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito incrível com a Urban. A gente tá falando, mas o povo de casa, ele não vai conseguir entender a grandiosidade disso, até porque, assim, além de gostoso, é uma comida que a gente comia com os olhos, né? Era tudo muito bonito e tal. Você trouxe fotos, você tem umas fotos aí, não tem? Tenho, sim. Aqui, ó, eu quero começar com o prato não, né? A sobremesa preferida da minha mãe. Minha mãe, Sundae. O Sundae, acerta o Sundae. Minha mãe vinha de Caxias do Sul para comer o Sundae do Urban. Aqui, ó, esse é o Sundae, ó. Quando a gente olha aqui, o que parece, né? Parece uma coisa bem gorda, cheia de açúcar, né? Cara, a gente abria na Urban, eram mais de 300 cocos que a gente desenvolveu uma máquina de abrir coco. A gente abria o coco, tirava a carne do coco, fresco, e fazia o sundae, o chantilly e o sorvete daquela carne de coco. O sorvete era carne de coco, castanha de caju e leite de amêndoas. E claro, aí tinha cacau, tinha pistache. E o chantilly que ia em cima, que todo mundo amava, aquele chantilly, era carne de coco, cara. Era do coco fresco. Olha aí, eu nem sabia. Calda de cacau. O sorvete de chantilly também, era de vanila, né? De creme. Vou mostrar aqui, então, tem foto do meu hambúrguer preferido aí, o tropical. Tem foto do hambúrguer. Olha aqui, também. Ó. Esse aqui era o meu hambúrguer de todo sábado. Eu vou te dizer por quê. Assim, o que aguçava meu paladar nesse hambúrguer aqui? Era a combinação do abacaxi com a maionese de castanha com wasabi. Era isso? Exatamente. Então, a picância do wasabi em cima do era um agridoce. Era um agridoce. Era fantástico esse hambúrguer. Esse hambúrguer aí. Eu lembro que o Alex Atala sempre que ele ia a Porto Alegre, ele ia na Urban, né? E ele adorava esse hambúrguer também. Ele dizia, esse hambúrguer aqui me dobrou. Ele dizia, porque era essa combinação do agridoce com o wasabi. E os bowls aqui, tem fotos dos... Esses aqui são os bowls, ó. Os bowls, um mais bonito que o outro. O Mediterrâneo. Não, tem sim, Mediterrâneo. Tem a feijoada. Tem aqui vários bowls que os bowls também eram o carro-chefe da Urban, né? A gente tinha
Eram ingredientes super íntegros que a gente ia combinando. Eu esqueci o nome do que eu mais gostava, aquele que tinha quinti. Quinti era o... Era o macrobiótico. Macrobiótico. Nozes caramelizadas, quinti, quinoa. Isso. Era o meu preferido. Tinha o árabe também, que era sensacional. Que vinha os quibes, né? Os quibes, exatamente. Com o hummus, com a coalhada. O grego também, o grego fantástico. O grego tem nas nossas refeições congeladas. Pois é, vamos falar dessa transição, né? O porquê... Eu acho que eu sei a resposta, né? Porque você é um cara que, como você disse, você gosta de larga escala. Você começou com uma lojinha e você virou em 150 lojas, né? E, obviamente, hoje, trabalhando com refeições congeladas, você conseguiu atingir o Brasil. Então, na verdade, o que acontece, Samuel? O restaurante sempre foi minha grande paixão, né? Assim, o restaurante a gente colocou ali Cara, era... tudo, né? Muita paixão, muito empenho no restaurante. Mas a Urban ela nasceu porque realmente a gente queria levar saúde para as pessoas. Queria levar um alimento mais saudável. Né? Propósito, tinha propósito. Muito propósito. Né? E eu sou uma pessoa muito conectada à saúde. Né? Hoje eu já estava até te comentando aqui antes da nossa conversa, eu tenho praticado, né? Feito algumas práticas, todas elas direcionadas para a saúde. É da minha natureza, da minha vida, sempre gostei. E o alimento para mim sempre foi algo muito importante. Então eu dizia, cara, né? Tanto que eu fiz todo aquele processo de conhecer a cozinha clássica a fundo e tal, e disse, não é isso, eu quero levar saúde. Até que cheguei na Urban Farms. Só que escalar o restaurante, né, ou seja, levar ele para outros lugares, para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, para Florianópolis, enfim, era muito complexo. A gente tinha naquele restaurante, a gente tinha quase 80 pessoas trabalhando. A gente fazia... Cara, eu tinha uma equipe para desenvolver os produtores. Então, era muito complexo eu chegar e montar mais uma unidade. Não era replicável. Não era replicável. Não era o tipo de operação que talvez tivesse 3 no Brasil, 4 no Brasil, não mais do que isso. Não era replicável. E o propósito sempre teve antes do modelo do negócio. A gente sempre disse, cara, a gente tem que levar saúde acima de tudo. Né? E a gente esboçou vários planos de como levar a saúde para as pessoas. Né? Por outros modelos, restaurantes mais leves. Só que tudo acabava... numa dificuldade grande de tu conseguir dar escala e manter os valores da marca. Né? E o caminho que a gente encontrou foi, cara, a gente precisa deixar esse negócio mais leve para poder levar a saúde para as pessoas. E eu aprendi um negócio também, mas só para concluir. E aí o caminho que nós encontramos foi pegar os pratos clássicos do restaurante, os pratos conhecidos e amados pelas pessoas e transformamos eles em refeições congeladas, né? Onde a gente, através dessas refeições, conseguiu unir a conveniência com saúde, levar, né, um aporte maior de plantas, de fibras na vida das pessoas e aí sim expandir para outros lugares do Brasil. E tem uma coisa que eu aprendi na Urban que é o seguinte... Eu lembro que uma vez eu estava falando com um amigo meu que trabalha na indústria de alimentação há muitos anos, né? E um cara que trabalha no Reino Unido, numa indústria muito forte. E ele dizia para mim, Tobias, isso em 2020, 2019, 2020, ele dizia para mim assim, porque eu queria os produtos que a gente pensava na Urban era assim, cara, eu queria fazer a kale desidratada a 60, 55 graus, o cogumelo desidratado. Então, fazer aquela coisa assim impecável do ponto de vista de entrega nutricional. E ele dizia, Tobias, aqui no Reino Unido, que as pessoas já estão, né, assim, já existe uma consciência de alimentação bem mais, né, avançada do que ainda está sendo despertado no Brasil. As pessoas estão saindo do salgadinho, do ultraprocessado, para o grão de bico frito. Se eu botar para elas o grão de bico desidratado, com não sei o que, o cara vai dizer, não, é um salto muito grande. Então, o que a gente aprendeu é que as pessoas, muitas ainda estão dando o primeiro passo, saindo daquela alimentação sem consciência para incluir uma alimentação mais consciente, mais saudável. O que eu quero dizer com isso? Que esse processo de transformar o Urban em refeições congeladas foi um processo que fez sentido também por isso.
A gente sabe que o restaurante ele conseguia ter um aporte maior, né, de frescor no alimento, de combinações, In natura. Comida... de preparos. Mas a gente diz, cara, o que eu preciso levar para as pessoas? Preciso levar uma alimentação saudável, uma alimentação limpa, uma alimentação com fibras, uma alimentação que tenha realmente ingredientes íntegros, né? E isso a gente consegue fazer através de refeições prontas. Então, foi um processo muito em nome do propósito da marca, que é levar saúde para as pessoas através do alimento. Isso que você falou é bem sábio, tá? Porque, assim, tudo é uma questão de comparativo. Tem gente que chega no meu consultório, obeso, e aí eles me perguntam assim, doutor, mas o que você acha daquele shake de emagrecimento? Eles trazem o nome da marca lá, né? Aquele shake lá que existe toda uma campanha, né? Toma um shake para emagrecer e tal. Que é um shake que quando a gente lê assim os ingredientes, tem coisa ruim, tem sucralose, tem uma proteína whey concentrado, né? Sim. E eu falo, cara, eu acho ótimo. Eu particularmente acho maravilhoso. Por quê? Vamos entender por quê. Porque esses produtos, eles são oferecidos para quem? Para o obeso que está buscando um emagrecimento. O que esse cara come? Ele come pastel, ele come pizza, ele come hambúrguer, batata frita. Então, esse shake é maravilhoso, comparando com o que era a alimentação dele. Eu tomaria? Jamais. Por quê? Porque eu já estou num nível de alimentação que aquilo ali não me cabe, entendeu? Não vou consumir uma coisa com sucralose, né? Então, é isso que você falou. A Urban, quando eu comecei aqui, o que eu disse? Eu falei até sem saber do prêmio de vocês, né? Dos 11 melhores do mundo. Mas eu falei, foi e será, talvez para sempre, o restaurante que atingiu todos os critérios do que precisa para uma alimentação saudável. Verdade. E é por isso que você está aqui hoje também. Por isso que quando pintou ali a oportunidade, eu falei, não, tem que ser o Tobias, né? Tá, legal. Mas quantas pessoas, possivelmente, e a gente sabe a resposta, iam lá no sábado comer aquilo, mas no domingo iam na churrascaria e comiam o pão com alho no espeto, comia o queijo coalhada, comia maionese de batata feita com óleo de soja. Ou seja, quantas pessoas seguem esta alimentação como a base de vida, né? Exato. Muito poucas. Aquilo ali, a gente sabe que poucas pessoas têm isso como algo assim... a base mesmo, né? Sim, na rotina. E é menos ainda quando a gente pensa na rotina do dia a dia. Né? Quer dizer, se tu for ver a alimentação... E por isso também nos fez ir para refeição congelada, que é a alimentação de conveniência. Não tem nada mais junk do que alimentação de conveniência. É acessibilidade. Né? Acessibilidade, rápido. O que tu consome rápido? Cara, drive-thru. É só porcaria, é só junk food, é só refinado, é só amido de péssima qualidade. Macarrão instantâneo. É só macarrão instantâneo, é só a coxinha de galinha, o pastel, o risoles, o enroladinho de salsicha, né? O suco, que é um refrigerante, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que foi um luto grande para nós encerrar o restaurante, mas foi a única forma que a gente encontrou de fazer esse movimento, de escalar o que a marca se propôs. Porque do ponto de vista de performance, ele estava indo super bem. A gente, né, tinha, inclusive, muito pedido de franquia. Tava vendo para abrir em São Paulo. Ficava sempre naquela coisa, chegou a ver... Eu sei. E eu tava nervoso para abrir. Cara, a gente porque eu me divido entre São Paulo e Porto Alegre. Eu falei... E ainda vocês tinham até um possível ponto para abrir lá. E era perto do meu hotel que eu fico. Tava tudo indo ótimo. No Itaim. Itaim, exatamente. No Itaim. E tava sempre na época que tipo, realmente o restaurante ele pulsava muito. Mas quando a gente olhava para conseguir... replicar aquilo e dar, né, ter mais pessoas terem acesso, a gente não conseguia encontrar um modelo que fosse possível. E claro, aí culminou com a vinda da pandemia também, né? Sim. Aí a pandemia, a gente já vinha com aquilo na cabeça o tempo todo, né? E exercitando cenários, aí veio a pandemia e a gente disse, cara, se for para mudar vai ser agora. E aí a gente encerrou a atividade do restaurante, montou a indústria, né? Transferiu o time, P&D e tudo mais, e aí transformou os pratos nas refeições. Bom, mas ainda durante a operação,
Aí eu vou fazer um comentário aqui que vem da onde eu te chamei de psicopata antes, que é assim, eu trabalho com... Eu gero conteúdo digital, eu tenho esse canal do YouTube aqui, tem o Adriano e o Fernando que me ajudam demais, né? Aliás, me ajudam não, eles que fazem isso acontecer, né? Eu ajudo eles, eu só venho aqui e falo. Eles editam, eles sobem o vídeo, né? Tudo. E assim, a gente sabe do trabalho que é gerar esse tipo de conteúdo e o custo, né? Tudo é custo, esse estúdio aqui é um custo. Quando eu trago pessoas para o podcast aqui de fora, é hotel, é passagem e tal. É investimento. E aí, vocês, junto com o projeto de abertura do restaurante, vocês gravaram uma série, né? Sim. Documentário. E uma plataforma de educação sobre alimentação. Cara, assim, na verdade, eu nunca vi algo tão bonito, bem feito e verídico, né? Do que... E assim, mas aí vem essa questão que eu te falei, cara, vocês foram pro mundo inteiro. Eu já acho difícil isso que a gente faz aqui, né? Difícil não, mas é uma coisa, é um desafio diário. Fazer acontecer, fazer as datas baterem, trazer os convidados aqui, tudo. E vocês foram pro mundo inteiro conhecer pessoas, autoridades, né? Médicos e nutricionistas, cientistas e tudo. E pessoas, não estou exagerando, foi o mundo inteiro mesmo. Os principais centros de longevidade do mundo, a gente foi para o centro de Harvard, Stanford, Singularity, a gente falou com... Cara, a gente falou desde Gary Taubes lá. Isso foi uma coisa legal, a gente não ficou fechado no plant-based. A gente disse, cara, a gente vai fazer uma expedição aqui, atrás das autoridades sobre alimentação, para entender como é que vai ser a alimentação do futuro, o que faz sentido e o que não faz. E, cara, a gente foi atrás das principais referências em alimentação no mundo, né? Desde um Gary Taubes, que fez o sal, açúcar sempre fala, né, do low carb, até um Michael Moss, que fez o sal, açúcar e gordura como indústria vicia. Cara, as principais referências do plant-based, agricultura, foram 80 especialistas entre médicos, cientistas, antropólogos, jornalistas, e que a gente entrevistou. E esse material, que foi um material realmente, foi 1 ano e meio de projeto. Esse projeto... 1 ano e meio. 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio. Investimento violento. Violentíssimo. Investimento, assim, surreal. A gente foi para... Foram 12 países que a gente foi atrás desses médicos e dessas pessoas, porque o contato era difícil, né? A gente conseguiu um que era um figurão, assim, e aí esse cara abria outra porta. Porque senão nem respondia. A gente disse, pô, você poderia nos recomendar, que a gente gostaria de entrevistar? E os caras, e aí abriu outra porta. Então foi 1 ano e meio para conseguir capturar todas essas entrevistas. Disso culminou num documentário, né? Que foi da escassez ao excesso, né? Que você vai comer amanhã. E aí disso a gente fez a plataforma, que foi a Pharmacy Academy, para as pessoas consumirem informação sobre alimentação, né? Isso aí foi, também acho que foi 2019, 18, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, logo um pouco antes da pandemia. Esse conteúdo, ele tá disponível, né? Tá no YouTube? Tá no YouTube. O documentário tá no YouTube e o conteúdo da Academy, a gente acabou tirando a Academy do ar, né? E tem esse conteúdo guardado, assim, mas nosso plano ainda é tornar todo ele gratuito, disponível, mas a gente não conseguiu subir. São muitas horas, são muitas e muitas horas de gravação para poder fazer subir para o YouTube tudo, né? Mas realmente foi incrível, assim, a gente aprendeu muito nesse processo. Adriano, vamos fazer o seguinte, bota abaixo do vídeo aqui, colocaremos o link desse documentário, que é incrível esse documentário para as pessoas. Pô, vamos aumentar, vamos disseminar isso aí. Legal. Da escassez ao excesso, o primeiro episódio, a gente conta justamente esse processo, né, do homem lá, né, nômade, que foi, né, com a vida moderna e tudo mais, foi comendo excessivamente, né, ficando no sofá, aquela história toda. Refinado. Refinado, a indústria da alimentação, né,
os anos 70 ali, né? Entrando, anos 90, aquele ultraprocessado tomando conta, né? E com toda a estratégia de comunicação que as indústrias sempre utilizaram. E a gente trouxe isso muito à tona no documentário, de uma maneira legítima, assim, né? Enfim, de uma maneira bem exposta mesmo, transparente. E foi muito incrível, cara. Assim, realmente as pessoas ficaram muito impactadas e a plataforma tinha muito conteúdo sobre alimentação. Inclusive, teve um momento da história em que as campanhas... Porque publicidade é tudo, né? Você consegue fazer botar o cowboy de Marlboro fumar um cigarrinho e mostrar que aquilo ali, né? O aventureiro, né? Então, você fuma e se sente aventureiro. E então, o próprio marketing, assim, ele conseguiu, em algum momento dessa história do início da alimentação processada, associar a imagem de que consumir alimentos processados era um sinal de que você era rico, né? Era a ostentação da época, né? Exatamente. Inclusive as refeições congeladas foram um dos primeiros ícones do ultraprocessado, né? Com aquelas lasanhas de micro-ondas, aqueles produtos de micro-ondas, justamente quando a mulher migrou para o mercado de trabalho. E aí a indústria viu como oportunidade e começou a dar olha, né, que cozinhar, claro, não viu assim, de cozinhar de qualquer pessoa para cozinhar era perda de tempo. E a gente resolve aqui. Né? Então, e isso é a indústria toda, né? A gente sabe da estratégia do fit, do light, da utilização de imagens de animais, cores, fontes, né? A fonte mais arredondada, o tigre. Aliás, a gente sabe que a importância, né, do café da manhã, claro que é uma refeição super importante, mas aquela história do café da manhã, do cereal da manhã, foi a Kellogg's que veio, né? E tá aí os Estados Unidos com uma obesidade, se não me engano, bate quase 90% sobrepeso, obesidade nos Estados Unidos. Então, a indústria do ultraprocessado, ela literalmente, na minha opinião, é um estelionato. Acabou com o mundo. Acabou, né? De uma maneira mentirosa, né? De uma maneira que transmitia... Bom, eu sou da geração que o Danoninho valia por um bifinho. Nunca valeu. Prático. Nunca valeu? Come dois bifinhos. São 2 bifinhos, o Danoninho por um bifinho, o Todinho, né? O impossível comer um só, né? Que a gente sabe, o que a indústria... É muito interessante isso, porque esses dias eu até fiz um conteúdo sobre isso. A indústria... Quem até denunciou isso foi o Michael Moss nesse livro, Sal, Açúcar e Gordura. A indústria ela descobriu que quando se une o sal, açúcar e gordura, ou sal, açúcar ou gordura, tu cria uma coisa chamada que é bliss point, que é o ponto de êxtase, em que ele aciona áreas do cérebro que é a do addiction, que é a da fissura. Né? O craving. E o alimento ele se derrete tão rapidamente que ele não tem caloria o suficiente para o cérebro, ele não identifica aquilo como um alimento calórico e ele, né, mais. Então, aquela coisa do impossível comer um só são alimentos que foram realmente estruturados e pensados justamente para dar o craving, para dar essa fissura. Então, quer dizer, a indústria ela sempre teve um direcionamento engenhoso no desenvolvimento de alimentos. E aquela coisa, não com o objetivo de alimentar as pessoas. Nutrir. Não, nunca foi. É vender. É tornar a pessoa compulsiva. Compulsiva. E assim, isso não é papo de... como é que se diz? Meditante, nada disso. É só olhar os números. Só olhar a obesidade, só olhar o sobrepeso. Só ir tu quer uma coisa mais absurda do que tu tá... Pô, tu é médico, tu chega lá no hospital. Pô, olha, você tem que... tá com sobrepeso, pressão alta, diabético, tem que cuidar da alimentação. Ah, tá bom, doutor, então tá bom. Sai do consultório, desce na cantina, o que encontra na cantina? Não precisa descer na cantina. Vai para o hospital e faz um procedimento cirúrgico. Pronto. O que você vai receber? Exatamente, gelatina. Vai comer um sanduíche. Um sanduíche com presunto, queijo, né? Margarina. Margarina, cara. Margarina, boa pro coração, Becel. Minha avó, meu médico mandou. Então, assim...
é uma... E Cara, mas vamos lá, vamos defender. Vai ter um suquinho de Sim. uva light. Um suquinho de uva light que é a mesma coisa de tomar um refrigerante, cara. Então, quer dizer, na verdade, é quer dizer, uma oferta que o que ela não quer é te alimentar. Eu costumo dizer que assim, existe uma parceria muito grande que se eu fosse o criador de teorias de conspiração, eu conseguiria até dizer que a indústria farmacêutica comissiona a indústria alimentícia. Porque uma prepara você para outra, né? A indústria farmacêutica... É uma esteira. A indústria alimentícia te prepara para te entregar de bandeja para uma indústria que vai vir te vender remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para depressão, né? Para tudo isso. Uma prepara para outra. Uma prepara para outra. E a gente está vendo esse movimento, claro, agora deu uma esfriada, mas a gente viu esse movimento, até a gente se posicionou contra, das carnes de plantas. Sim. As carnes de plantas é o ultraprocessamento das plantas. A gente até fez uma campanha na UNO que era ultraprocessar as plantas também é crueldade. Então, cara, não dá para querer aqui defender que a carne de planta, essas que a gente encontra aí, né, são saudáveis. Não são. Não são saudáveis. Mas é que aí é que tá. Tem um ditado que meu pai usava que é o seguinte: todo dia sai de casa um esperto e um idiota. Quando os dois se juntam, sai negócio, né? Então, o que acontece? O esperto quem é? O esperto é a indústria que fica o tempo todo achando nichos, né? Por exemplo, vamos lá, assim, ó. Quando se começou a ter um conhecimento sobre o perigo do consumo do leite de vaca, tá? Consumo de leite de vaca, tem a caseína, que é uma proteína, uma macromolécula, que gera uma inflamação, que dá muita rinite, muita asma, muita ansiedade, papapá. O que aconteceu? A indústria do lácteo já estava à frente, um passo à frente, que eles falaram, não, vamos arrumar um bode expiatório aqui, vamos dizer que o problema, nós concordamos, verdade, olha só, a gente concorda, leite realmente é inflamatório. Por quê? Porque tem lactose. Mas fiquem tranquilos que nós vamos trazer a solução. Leite sem lactose, queijo sem lactose, iogurte sem lactose. O que aconteceu? Os caras ganharam mais ainda. Por quê? Porque é mais caro. Mais caro. Então eles vendem um leite sem lactose que não muda nada. É isso aí. Não muda nada, absolutamente nada. É tão inflamatório quanto. Mas é aí que aconteceu. Aí as pessoas... Opa, então tá... Vou tomar o leite sem lactose. Então, existe sempre... Até uma estatística, não é atual. Eu não sei como isso é hoje. Mas eu acho que coisa de 5 ou 6 anos atrás, uma estatística que mostra a deslealdade e o porquê que o mundo vai migrar para a maior pandemia do mundo, que já é obesidade, né? A cada $1 gasto no mundo pela Organização Mundial da Saúde em campanhas de conscientização sobre a importância da alimentação, são gastos $500 pela indústria alimentícia em estudos de como tornar a pessoa um consumidor voraz daquele produto deles. Seja estudando a fonte da embalagem, a cor, né? Colocar um personagem, né? Colocar na bolacha recheada o Bob Esponja, para que a criança... o tigre. Ou também seja em estudar como aguçar e manter abertos botões gustativos, mandando maior afluxo para o córtex gustativo, dando uma descarga dopaminérgica, que é o que as pessoas fazem. Né? Hoje eu estava atendendo uma paciente, uma consulta online, uma paciente do Rio de Janeiro, cheia de problemas gastrointestinais, né? E ela super está estudando, ela está buscando informação, já tem a informação, né? Ela não é mais ignorante em relação a isso. Eu perguntei para ela, tá, mas você já parou completamente de consumir lácteos, trigo e tal? Ela falou, não, então, eu diminuí, mas eu efetivamente não parei, né? Porque eu gosto muito de queijo. Aí eu entrei nessa questão com ela, falei, tá, mas vamos entender se você gosta de queijo ou se você tem uma resposta dopaminérgica tão grande à casomorfina do queijo, que é o que faz com que você tá dando a mesma desculpa do cara que fuma. Porque o cara que fuma, ele não pode falar, eu gosto de cigarro. Não, não é gostar. A relação ali é outra. É de dependência. Aí eu perguntei para ela, se eu te pedisse para ficar, eu vou te dar uma dieta para resolver teus problemas gastrointestinais. Eu peço para você ficar 3 meses sem comer lentilha. Tudo certo? Tudo certo, fácil. Tá, e se ao invés da lentilha eu tirar a cenoura de você? Tudo certo.
Se eu tirar o tomate, tá tudo certo. Eu posso tirar qualquer alimento saudável dela, ela aceitaria. Tá, mas e se eu tirar o queijo e o trigo? Ai, mas é difícil. Não consigo ficar sem. Ou seja, num momento desses, a gente tem que tirar aquela lente turva, né? Essa cegueira coletiva. Sim. E a gente tem que entender o porquê que a pessoa não consegue ficar sem esse tipo de comida. Porque não é mais uma questão sensorial de papila gustativa. É dependência. É muito mais. É cérebro, é dopamina no córtex. É dopamina. Entendeu? Então, e por isso que a gente está fadado a cirurgias bariátricas, a remédios, né? Ozempic, Victoza, Liraglutida, todos esses remédios para emagrecer que emagrece enquanto usa, né? Exatamente. É exatamente isso, cara. E isso dá... E é impressionante como ainda o nível de desconhecimento e de ignorância frente ao alimento ainda é gigantesco. Esses tempos mesmo eu estava falando com uma amiga, namorada de um amigo meu, que me comentou falou, meu café da manhã é com Nesfit. Né? Eu assim, sério? Eu disse, porra, mas é porcaria, amido, lixo. Mas, nossa, super saudável, porque tem aquela imagem de uma silhueta. Então, é justamente, assim, é muito desconhecimento. Às vezes, tu fica impactado, assim, como as pessoas ainda têm tanto desconhecimento. E tem uma questão também que é o seguinte, a oferta, né? Eu estava falando sobre isso com um amigo meu também. É necessário que exista uma conscientização, educação das pessoas, mas é necessário que a oferta se engaje também em mudar, né? Porque não é fácil. Tu vai no supermercado, 70% é ultraprocessado. Diminuiu então? Que eu achava que era mais. Eu tô considerando o hortifruti ali como uma área, assim, 70% é ultraprocessado. É tudo ali, aquela porcaria. Cara, comida que não estraga. Ontem mesmo cheguei aqui, fui no supermercado ali, né? Hoje de manhã, para fazer um café da manhã, fiquei olhando, caramba, cara, é aquilo. Então, se não houver um empenho da oferta, da indústria, em realmente ofertar produtos mais saudáveis e buscar que sejam mais saudáveis e não estar sempre buscando desenvolvimentos para que atenda o modismo, né? Ou seja, que não coloque na frente tudo a saúde, né? A gente sempre vai ter esse tipo de situação. Eu sempre digo que chefe de cozinha, dono de restaurante, supermercadista, né? Enfim, o empresário, o profissional da área de alimentação, ele é, antes de mais nada, um empreendedor, um profissional da saúde e do meio ambiente. É isso. Deveria pensar assim. Né? Ele é isso, cara. Eu sou um profissional da saúde, mas tenho um restaurante. Então, como é que eu boto esse meu restaurante alinhado com o que eu sou, que é um profissional da área da saúde? Porque, não tem nada mais importante. O alimento, o combustível é o principal. Se tu não tiver com uma dieta... a gente sabe que o sono, né, os pensamentos, tem que a atividade física, mas o alimento é o teu combustível. Se tu não te alimentar de uma maneira boa, né, íntegra, não vai dar certo, não vai conseguir ficar de pé, cara. Mas aí a gente, voltando a essa questão do quanto é gasto para estudar como enganar o consumidor, tem uma brincadeira que eu faço no meu consultório com meus pacientes, que a maioria chega com essa consciência que você falou, uma consciência distorcida do que é uma alimentação saudável, né? Inclusive, acredito que a cada 100 pessoas que falam, não, eu tenho uma alimentação saudável, se você perguntar por quê, 97 vão falar, porque eu não como fritura e não tomo refrigerante. Sim. Que é o que determina na cabeça de muitas pessoas uma alimentação saudável. Então, essa consciência, a brincadeira essa que eu faço, é a seguinte, eu digo assim, olha só, você acha que seria capaz eu ir agora na Honda, na Corolla, comprar um carro novo para mim? Você acha que algum vendedor vai chegar lá e vai falar assim, olha só, este Toyota Corolla que eu estou tentando te vender, ele não tem 10 airbags. Ele não tem 18 vias de ajuste do banco. Ele não tem um motor 3.0. Né? Ou vamos fazer assim, eu vou comprar uma televisão, vou na loja da Samsung. Será que algum vendedor vai chegar para mim e falar assim, essa televisão não é 4K. Essa televisão não é tela curva. Ou vou comprar uma viagem dos sonhos, meu primeiro cruzeiro. Chego na agência, essa televisão, esse cruzeiro
não vai ter o show do Roberto Carlos, não tem academia e não tem piscina com onda artificial. Né? Ninguém vai me vender um produto assim. Qual é a única indústria que vende o produto pelo que ele não tem? A do alimento. A do alimento. Não tem glúten, não tem açúcar, É não tem... Na frente, ele fala o que não tem. Ou seja, quando eu vou comprar TV, eu não quero saber o que ela não tem, eu quero saber o que eu estou levando para minha casa. Se eu quero comprar meu carro, eu quero saber o que esse carro tem para me oferecer. Então, por que quando você compra teu alimento, você não tem interesse em saber o que você realmente está comendo? Vira o produto e vai para a parte de trás naquela letra miúda, porque tipo, na frente é bem grandão, né? Não contém... Aliás, eu já vi açúcar sendo vendido com não contém glúten. Juro por Deus que eu já vi isso. Tá? Nunca que açúcar vai ter glúten, mas enfim, tá ali, não contém glúten, é orgânico, açúcar é orgânico sem glúten e se brincar vai ter um sem lactose integral, também. Açúcar integral. Aí você vira em letras miúdas, tem escrito muitas vezes coisas que você não conhece. E aí vem aquilo que eu digo, ó, se a tua avó não conhecia aquele ingrediente, isso não é comida. Não é comida. Não pode ser consumido. E a tabela nutricional, que umas grandes ferramentas da indústria, é altamente manipulável. Fácil. Eu consigo manipular a tabela nutricional e depois, cara, tem N exemplos assim de tu olhar uma tabela nutricional e dizer, tá legal aqui, quantidade de... Zero gordura trans. Zero gordura trans. Biscoitinho recheado é zero. Quantidade de caloria, bacana e tal. E tu olha o ingrediente, é uma lista desse tamanho de ingredientes. Cara, é só lixo, só porcaria. Então, por isso que, cara, ele tem que ler ingrediente. É a premissa básica, ler ingrediente. Eu nem olho a tabela nutricional. Nem tomo conhecimento, eu só leio ingrediente, cara. O ingrediente já paro no primeiro, no segundo eu digo, já não é. Então, cara, é muito fácil embalar um produto de uma mensagem saudável, né? Assim, de uma forma saudável e ele ser uma porcaria. Por isso que eu disse, se não houver da indústria, acho que uma iniciativa de realmente ter essa preocupação vai ser muito difícil, cara, virar essa chave. Apenas para exemplificar, que talvez as pessoas em casa estão pensando, como é que vão enganar? Vou dar um exemplo aqui importante para o pessoal de casa até se ligar. Aí vou falar sem propriedade de números exatos, mas assim, por exemplo, existe uma lei lá que vai falar assim, que se o produto tiver menos do que tanto de gordura trans, ele não precisa colocar que ele tem gordura trans, porque é muito pouco, né? Então, por exemplo, um pacote de biscoito recheado, ele tem, 10 biscoitos recheados. E tem gordura trans. Só que daí, no tanto do pacote, aquilo ali é um monte de gordura trans naquele pacote com 10 biscoitos. Ele teria que dizer que tem gordura trans. Mas o que eles fazem? Eles se dão conta que num único biscoitinho de gordura, um único biscoitinho, tem aquela quantidade pouca de gordura trans que não precisa ser informado que tem. Então, eles põem no rótulo 0 gordura trans em um biscoito. Em um biscoito, na porção. Ele usa a porção. Ele usa o tamanho da porção que ele consiga ficar dentro de deixar 0 gordura trans naquela porção. Pronto. Só que ninguém come aquela porção, que às vezes é até metade de um biscoito. É a metade do biscoito. Tantos gramas. Exatamente. É a mesma coisa, não tem gordura adicionada, não tem açúcar adicionado. Aí tu vai ver, cara, é um monte de fruta seca. Tapioca, fibra de tapioca, não sei o que, amido, cara. Então, que já é açúcar. Mas não está adicionado açúcar, sacarose de mesa, né? Exatamente, cara. Então, assim, são esses artifícios que estão sempre sendo utilizados. Esses tempos eu estava vendo, até mandei isso aí lá pro grupo da Urban, e disse, cara, eu olhei um fandango Zeco. Aí eu olhei e disse, fandango Zeco, vamos ver o que esses caras aprontaram. Vamos ver o que esses caras aprontaram. Fui atrás, comprei, mandei. Cara, pensei, será que esses caras estão com política reversa de embalagem? Cara, sabe o que era o fandango Zeco? Fandangos e eco, porque o eco é um termo que, assim como o integral, assim como o light, o fit, é um termo que correlaciona... é bom. Ecologia, saúde, é verde a embalagem, tinha um espantalho na capa. Aí fui olhar, sabe o que era o fandango Zeco, cara? Vinha com a figurinha do leão. De bichinho. De ecossistemas. De bichinho. Aí tinha a figurinha do leão. Aí o outro era a figurinha do elefante. Então, cara, fandango Zeco, porque ele tem uma figurinha lá dentro do leão.
Porra, então é pra matar, né, cara? É isso, assim, é esse tipo de... É como eu falei no início ali, né? O danoninho que vale por um bifinho. É uma coisa... praticamente um estelionato. Mas também a gente percebe que a própria indústria do alimento saudável, porque a gente, quando eu tenho que ser prático e rápido, o que eu falo pro meu paciente? Eu digo assim, cara, descasca a comida e não desembala. Porque, via de regra, assim é mais fácil ele acertar. E porque a gente sabe que a indústria que transforma o alimento, que embala, que invasa, ela sempre dá um jeitinho de dar essa estragada, como a gente está falando. Mas a gente tem percebido que existe um nicho de mercado que vem crescendo, que são dos produtos industrializados, que a gente chama de clean label, né? Minimamente industrializados, que estão trazendo produtos com formas de conservação mais natural, utilizando adoçantes que não são químicos, né? Então, isso também está crescendo. Lógico que em muito menor escala, né, do que a própria indústria do alimento ultraprocessado. Mas aí é como você falou, né? A gente tem que aprender também a ler. Acho que tem algumas indústrias surgindo, assim, algumas alternativas. Não são muitas, assim, cara. Eu estudo bastante, assim. Mas tem alguma coisa, né? Mas ainda... Sim, acho que como alternativa de ter um alimento mais de consumo rápido, né? Clean label, com uma preocupação em ter ingredientes minimamente processados, né? Sem a inclusão de aditivos químicos, né? E outros ingredientes artificiais que agridem a microbiota. Então, acho que tem uma coisa ou outra, né? Tem algumas indústrias surgindo, mas ainda, é como eu te falei, né? Na carne de plantas, esse movimento, quando surgiram as carnes de plantas, vem embalado de algo saudável. Não, e com muita soja. Cara, soja e muita metilcelulose, muito conservante, saborizante, aromatizante. Cara, péssimas gorduras, umas gorduras vegetais de péssima qualidade. Então, assim, tanto que uma das grandes razões pela qual a indústria da plant meat, das carnes de plantas, está derretendo no mundo, assim, né? Marcas como a própria Beyond Meat e outras indústrias grandes que abriram capital e tudo mais não estão conseguindo sustentar porque elas não conseguiram se posicionar e sustentar a questão da saudabilidade. As pessoas começaram a ver... começaram a ver, cara, não é saudável. Não é saudável. Não é íntegro. Até na Urban a gente tem um hambúrguer de carne de plantas da Urban que é íntegro, a gente não utiliza nada disso. Mas 99% dos hambúrgueres, das carnes de plantas que tu encontra no mercado, são alimentos, são ultraprocessados, assim como tu comer um salgadinho. É quase isso. É quase isso. Então, tu vai colocar isso na tua dieta, na tua vida, tu vai empobrecer o teu aporte nutricional. Né? Então, quer dizer, tem um viés ecológico, mas ele também teve Esses dias eu vi uma indústria de carne de plantas bastante conhecida que coloca lá clean label. Puta, cara, a única coisa que o cara não é clean label. E o cara fez um post assinando clean label. Então, acho que é muito responsável a forma também como se usa, justamente para vender. O objetivo no fim do dia é monetizar, é vender e não entregar um produto íntegro de qualidade. Você sabe que as tuas refeições congeladas, brinquei contigo, que eu fiquei chateado. Não, brinquei não, fiquei chateado com o fechamento do restaurante. Mas até tenho, não sei nem se você sabe, mas o pessoal da Urban tem mandado para mim. Eu sou bem... eu sei, claro. Eu sou bem presenteado com as marmitas da Urban. E sempre tem um estoquezinho lá no congelador da clínica. E às vezes tem paciente que passa por lá para consultar e ele tem que fazer um soro. Aí é meio-dia, ele tem... Ou ele almoça, ou ele faz o sorinho dele. O que eu faço? Eu boto ele no sorinho e boto no... A gente não usa micro-ondas lá, a gente bota no forno elétrico, né? Fora. E aí eu preparo os pratinhos das marmitas congeladas, assim. E muitas vezes esse paciente é um paciente que é
é a primeira experiência deles. Ele tá vindo para começar um processo de mudança e tá meio até preconceituoso, porque ele já fala, ó, já tentei esse troço de comida saudável, mas, cara, não gosto. E aí aquela primeira experiência dele já é na clínica ali, porque eu já entrego para ele um pratinho mediterrâneo ali da Urban, e ele fala, mas isso aqui isso aqui é saudável? Existe aquela surpresa, assim, sabe? Eu falo, ai, coisa boa. Esse já vai sair daqui perdendo esse preconceito, né? Preconceito, esse julgamento de que, não pode ser comida saudável. E como a gente tem, cara, assim, é um fenômeno, tanto de paciente que está procurando, vindo para ter a primeira experiência, para vir conhecer essa medicina, o que faz com que, às vezes, eu até me surpreendo, brinco isso, falo para meus amigos, eu digo, cara, eu passo meus dias dentro da clínica, atendendo pessoas que consomem meu conteúdo na internet, que consomem lá meus vídeos e tal, já têm um conhecimento e já estão migrando para essa alimentação, né? Então, ali é uma bolha ali dentro que faz com que eu pense, às vezes, que o mundo tá assim, né? Aí eu me decepciono, que às vezes é sexta-feira, aí eu tô saindo, indo para casa, e logo ali na 24 de outubro tem uma loja de hambúrgueres que tem o drive-thru, né? Aquela bem famosa. Sim. E aí eu olho uma fila daquele drive-thru, uns 50 carros, eu falo, ai, não, cara, eu tava errado. Eu vou te falar que interessante tu falar isso. Há 3 semanas atrás, minha esposa Mariana, a gente foi para o Uruguai. E exatamente isso, cara. A gente desceu no aeroporto de Montevidéu. Cara, o voo desceu, a gente chegou ali, era 1h da tarde, 1h30 da tarde. Foi uma manada, assim, ó, em direção ao McDonald's. Cara, eu fiquei olhando aquilo e disse, caralho, chegaram no Uruguai, aqui em Montevidéu, e estão indo no McDonald's. Cara, e tava lotado. E eu penso exatamente, às vezes eu penso isso também. A gente vive numa bolha, e né? Eu penso isso, às vezes eu disse, cara... Às vezes eu passo na 24, vejo aquela fila, eu disse, cara, não tá certo. Porque tu vai criando a referência, isso aqui não vai parar de pé. Inclusive, tu sabe que o próprio McDonald's, ele teve há 3 anos atrás, ele tentou, olha que interessante, ele fez um movimento de criar algumas unidades saudáveis. Não com saudáveis. A cor verde lá e tal. Né? Mas botar quinoa, colocou umas saladas e tal, e o público dele rejeitou. Porque é um público que quer público o glutamato monossódico, não quero. quer o ketchup. Isso, não quero o junk food. Quero junk food. Inclusive tem um documentário incrível que é o Big Size, não sei se... né, que o cara praticamente morre, né? Quase morre, né, cara? Quase tem uma cirrose hepática consumindo todos os dias. Mas é muito louco isso, cara. Eu acho que vai sempre ter, né? Eu acho que não... O problema não é isso em si, né? Ter uma operação como essa. Um comércio como esse. Mas eu acho que a desinformação, acho que esse é o maior problema. Porque tem público, como você disse, tem público para tudo. Só que eu acho que tem que ter deveria ter uma orientação. Cara, olha, esse é o nosso produto, é dessa maneira e tal. Agora entrou essa lei chilena, que é dos rótulos, que é outra coisa que também, cara, mal construída, porque o cara bota ali que é alto em sódio, alto em gordura, alto em açúcar. Mas, de novo, eu consigo trabalhar, digamos, com aromatizante e diminuir o sódio. O que é pior? É o teu sódio ou o teu aromatizante? É difícil, né? Quer dizer, os dois... Né? O sódio até tem uma discussão em cima, mas, assim, o aromatizante é péssimo para o intestino, para a nossa flora. Então, enfim, é uma discussão longa, cara. Daria... Assim como os documentários da Urban dariam vários episódios aqui. Não, e com certeza terão outros que você tem que passar por Porto Alegre, que é a tua terra. Cada vez que você passar por aqui, nós vamos te trazer para esse podcast. Aliás, você está agora lá em Florianópolis, migrando, né, para um movimento contrário ao movimento de expansão da população, ela está cada vez querendo ir para os maiores centros, né, querendo trabalhar mais, querendo a selva de pedra, né, se cuidando cada vez menos. E a gente estava conversando aí, eu fiquei muito orgulhoso. Você está vivendo, tentando resgatar o movimento lá de centenas de séculos atrás, se conectando com a natureza. Movimento raiz. Exatamente, cara. Eu tô lá,
Tô com minha filha agora de 8 meses. Acabou de nascer, né? Tá linda. E exatamente isso, assim, né? A gente cria esses escudos, né? E tá próximo à natureza, né? Ter olhar para o céu, né? Aquele azul do início do dia, do céu nascer, do sol nascendo, respirar, né? Eu tô muito apaixonado por práticas de saúde, né? Até eu estava te comentando que são essas práticas de hormese, que é tu expor o teu corpo a pequenas doses de estresse que vão fortalecendo, né? Então, se expor e sair da zona de conforto. Então, te expor a uma situação de frio intenso, né? Que produz gordura marrom, produz mitocôndrias, né? Reduz muito a inflamação. Tá fazendo os banhos de gelo? Banhos de gelo. Tô com freezer, cara. 2 anos, aí 12 minutos por semana, 3 rounds de 4 minutos, 3 sessões de 4 minutos. Eu entro no meu freezer lá. Coloco algumas pessoas, já quase congelei alguns. Os inimigos, você fecha a porta. Eu digo, não, tu vai ficar mais um minutinho. E aí faço a sauna também, 20 minutos por dia, 4 vezes por semana. Também numa temperatura alta. E muito trabalho respiratório. Então, assim, essas coisas, essas práticas que a gente se afastou, né? Que é isso. Né? Expor o corpo para essas situações de sobrevivência que vão tirando ele dessa zona de conforto, né? Que inclusive essa vida moderna confortável, extremamente confortável que a gente vive, ela vai reduzindo os telômeros, né? Vai reduzindo a nossa saúde, vai reduzindo a nossa expectativa de vida. E não é querer viver 100 anos, é viver com qualidade, viver com energia, viver realmente com energia, com entusiasmo, né? Com tesão. Com tesão, exatamente isso. Cara, outra coisa assim, que eu botei na minha vida, que é algo que faz muita diferença, é respiração. Todo dia eu sento, faço 40 minutos de trabalho respiratório. Então, eu tenho minhas práticas, ou faço uma hiperventilação, né, com pausas de apneia, ou faço uma respiração quadrada para trabalhar a resistência na tolerância ao CO2. Tudo práticas que vão... Cara, o mais importante não é a performance, é tu dizer, nossa, quando respirar com o diafragma, expandindo o peito, as costelas, sabe? Tu tornar consciente isso, te colocar numa situação de estresse com o frio ali, que é opressor, o frio ele é muito hostil. E aí tu ficar naquela situação, cara, é impressionante, mas isso ele vai fazendo uma modulação mental, assim, de tu começar a ter uma resistência maior para situações de estresse, inclusive, que a gente vive, que é do dia a dia, né? Que é da vida. Então, eu acho que tá próximo da natureza, poder ter essas práticas. E mesmo que não tem como sair da cidade e tal, então ter esse espaço, né? Ter essas janelas, essa rotina diária de parar, respirar, começar o dia tomando um banho frio. Não precisa entrar no freezer. Bota o banho frio no início do dia, né? Já faz o ciclo. Eu tenho lido muito sobre ciclo circadiano também, o relógio, né? O circadiano, que do início do dia, de tu expor o corpo para determinadas práticas, né? No início, no final do dia, enfim, tudo isso vai tornando a gente mais consciente da nossa saúde, consciente do nosso corpo, que é algo que a gente se distanciou. Né? As práticas corporais, de yoga, meditação, né? Coisas que a gente olhar, a gente parar e observar os pensamentos. Mas é difícil. Não, mas o importante é conseguir se colocar naquele estado e observar. Você assistiu o podcast que eu fiz aqui com o Carlo Guaranha? Com o Carlo, eu conheço o Carlo, não. Mas eu acho que o Carlo faz umas práticas também de frio, né? Eu vi ele ter Faz. E a gente falou muito sobre essa questão de respiração, né? E é incrível porque eu tenho certeza que quando você está falando ali, é importante respirar. Possivelmente tem a gente assistindo que está falando, mas eu respiro. Sim. Se eu não respirasse, eu morreria, né? E como faz a diferença a respiração consciente, né? Muito. E aí, por que eu falei do Carlo? Porque, assim, tá sendo tão legal essa experiência de fazer podcast aqui com pessoas, né, com bom nível intelectual, aqui eu tô aprendendo muito. E às vezes, às vezes acontece algumas coisas aqui que eu ouço
e eu penso assim, tá, mas será que eu falo para a pessoa que isso para mim é novidade? Porque é tão óbvio isso que eu fiquei até com vergonha. Acho que eu não vou nem contar que eu não sabia disso. Mas eu conto. E o Carlos, ele falou uma coisa aqui que fez todo sentido para mim. E eu falei, cara, como que isso é tão óbvio? Eu nunca pensei nisso antes. Ele falou assim, nós, seres humanos, somos a única espécie de animal que habita esse planeta que comandamos a nossa respiração. Né? Você percebe que os animais, eles modificam a respiração conforme o seu estado de felicidade. Eu, quando chego em casa, minhas cachorrinhas, né? Elas estão felizes e respiram diferente. Agora, elas não conseguem trancar a respiração. Sim. O animal não consegue. Vou parar de respirar. Né? Então, conscientemente, né? Conscientemente não, só se ele morrer. Ou se eu fechar o nariz dele. Né? Agora, isso não pode ser à toa, né? Essa habilidade que a gente tem não pode ser à toa. Isso, com certeza, é algo para que a gente use a respiração como uma ferramenta de cura. É incrível, cara. Eu vou te dizer, e vai fazer 3 anos que eu tô praticando esses métodos, e para cada situação, tu tem um protocolo assim que tu vai testando, que vai adaptando. Então, por exemplo, quando eu tô no gelo, quando eu entro no gelo, eu faço uma respiração, uma expiração, o dobro da inspiração. Então, isso faz o quê? Isso vai... Porque o gelo, quando tu entra no gelo, ele aciona o sistema simpático. Luta e fuga, né? Sobrevivência. Cara, impressionante, assim. Eu boto o Garmin, a temperatura do corpo despenca, né? O coração começa a acelerar, porque é produzir calor. E o teu trabalho... Calafrio. Musculatura. Musculatura, exatamente. Vasoconstrição. Né? O sangue todo vai para... E aí o que tu faz naquele momento, tu começa a acionar tu começa a trabalhar a tua mente para justamente acionar o sistema parasimpático, que é o relaxamento. E aí tu começa a alongar as expirações. Cara, e aquilo vai encaixando. Então tu toma a rédea da situação. Tu não deixa aquela situação te dominar. A pessoa que domina isso, ela não precisa tomar Rivotril numa crise de pânico. Ela respira. Ela respira. E passa a crise de pânico. Inclusive, tem a respiração quadrada, por exemplo, ela é muito utilizada para isso também. Tu faz a respiração quadrada, inspira, sustenta, expira. Então, a respiração, ela é incrível. E eu agora, cara, faz uns 8 meses, que é impressionante. A minha qualidade do sono mudou assim. Eu sempre fui um cara que fiz muito esporte, tudo, mas eu sempre... o sono sempre era... nunca tive problema de dormir, mas sempre acordava às vezes um pouco cansado, usava protetor labial e tal. Ou seja, eu era um respirador bucal e não sabia. Cara, faz 8 meses que eu comecei a dormir com micropóreo, com esparadrapo. Passa o poto aqui, ó. Samuel, não tá entendendo, cara. Faz 8 meses que eu não tenho mais despertador. Eu acordo 5, 5 e meia. Cara, faço assim, ó. Relógio biológico. Cara, impressionante. Comecei a eu remo, né? Eu faz já alguns anos que eu remo. Sempre remei e sempre ouvi dos treinadores que, cara, se puder respirar pelas orelhas, respira pelas orelhas. Cara, eu só treino respiração nasal. Claro, se eu vou para um treino de intensidade, onde eu vou levar minha frequência para 90%, aí, claro, eu não vou conseguir sustentar no nasal. Mas treino de base, só respiração nasal. Cara, eu tô o tempo todo prestando atenção para respirar só pelo nariz. A qualidade da saúde, cara, é assim, o pulso cai. Bom, o nariz é o que mais produz óxido nítrico, né? É um bálsamo cardiovascular tu respirar pelo nariz. E dormir com o esparadrapo, cara, é surreal a mudança que isso faz na qualidade do sono. No começo agonia um pouquinho, né? Depois acostuma. Exatamente, uma semana. Tu fica um pouco com aquela coisa assim, né? Que às vezes quer tossir, assim, mas, cara, depois tu acostuma, aquilo fica. Pra mim, assim, é impressionante. Tem um dia, às vezes, que eu deito muito cansado ali, vou dar um beijinho na Mariana e tal. Aí fico ali, eu digo, vou esperar um pouquinho pra colocar. E às vezes eu apago. Sem botar. Cara, impressionante. No outro dia de manhã é outra disposição em comparação com... Você sabe que com certeza
essa noite já vai ter uma galera botando esparadrapo para tentar dormir com esparadrapo. Mas cara, eu recomendo, assim, é incrível. Claro, né, tem que, né, assim, pode fazer uma apneia, alguma coisa assim, mas via de regra, pessoas saudáveis não tem problema nenhum. Pô, cara, você já pensou quanto conteúdo que daria, quanto assunto a gente teria aqui para cada coisa que você tá falando, né? Falou do banho de gelo, falou de meditar, falou de remo. Do remo da sauna. Daria pra gente ampliar isso aqui, mas o Adriano, quando para aqui na porta e começa a sinalizar, é porque a gente já passou do nosso tempo e, como todo podcast aqui, a gente termina convidando o nosso convidado, ficou redundante aqui, pedindo para o nosso convidado indicar um livro ou um filme que assistiu, que leu e que acredita que essa indicação vai ajudar pessoas aí a melhorar a sua saúde, tanto física como mental, né? Coisas relacionadas a controle de emoção, até aqueles livrinhos de autoajuda, quando bem escrito, também é uma boa dica. E aí, passa alguma coisa na cabeça do Tobias aí? Claro. Cara, tem um livro sobre alimentação. Acho que tem um livro que é bem didático. Eu tô lendo mais um livro desse cara que eu gosto muito, que é o Mark Hyman. Inclusive, o Mark Hyman, para mim, ele é referência em alimentação no mundo. Ele tem uma dieta, a dieta dele chama-se Pegan, que é a união do paleo com o vegan. Para mim, de tudo que eu estudei até alimentação hoje, é o que mais faz sentido, ali 70%, 80% a base de plantas, né? Mas mais do que tudo, ele constrói a pirâmide de quais alimentos e tudo mais. E esse cara tem um novo livro dele agora, que é o Young Forever, que ele aborda todas essas práticas de hormese e tal. É incrível, tô lendo, mas tem um livro dele que eu gosto muito porque ele é muito didático. E eu acho que ele aborda vários... Falou do leite, ele aborda todas essas questões, ele faz perguntas e depois ele dá as respostas, o que é verdadeiro e falso, que é incrível, que chama-se Comida, o livro dele. Comida. Cara, eu não conheço. É incrível, do Mark Hyman. E tem no português. Tem no português, inclusive esse é o título. E esse cara, pra mim, é referência em alimentação hoje no mundo, é esse cara. Inclusive, né, os centros todos, assim, sempre citam ele. É o cara mais equilibrado, né? Não é o cara que se deixa levar pelo viés ideológico, porque isso é um problema, né? O grande desafio da alimentação é a ideologia. Então, tu já não sabe, pô, mas esse cara mas tem um viés ideológico. Então, esse cara, ele vai para a ciência, só que é um cara que tem a clínica também. Porque muitas vezes o cientista, ele não tem aquela clínica. Sim. Né? O que acontece muito, assim, às vezes tu vê, tava até vendo um cara fera falando sobre colesterol e tal, até lançou um livro também. Mas é cientista, então tem algumas coisas assim que tu diz, tá, mas e esse cara... Já aplicou? Não aplicou. Então assim, a aplicabilidade disso faz muita diferença. Então esse cara tem a clínica, tem a comida e tem cara, sobre respiração, que eu acho que é também uma leitura muito boa para quem está querendo aprender a respirar e principalmente assim, que traz técnicas respiratórias, mas traz muita a parte da teoria, né? E fala muito sobre a respiração nasal, que é o Respire, do James Nestor. Que esse cara também é um cara fera aí, um estudioso sobre respiração. Foi desde do Buteyko lá, do russo, médico russo Buteyko, que falava muito de CO2, passando por diferentes caminhos da respiração e ele publicou esse livro que também é uma grande referência e traz muitos insights, ensinamentos e orientações e técnicas sobre respiração, como respirar. É uma coisa com bastante aplicabilidade para o dia a dia. 2 livros que eu não li, vale a pena. Mas já vou anotar aqui. Inclusive, o Adriano já... Depois ele olha. Se tiver link, ele já põe abaixo aqui para as pessoas. E os dois têm para comprar no Brasil em português. Então, pronto. E algum filme aí? Cara, já deu 2 livros. Se quiser pular o filme, pode pular. Não, eu vou te falar. Tem um filme que eu assisti de novo ontem, cara, que eu fiquei impressionado com que é um filme que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, que é o Free Solo. Tu assistiu esse documentário? Não. Puta, cara, esse documentário fala de um alpinista que escalou
dos paredões em Yosemite Park, que é um paredão de 1.000 metros de altura, sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Só com as mãos. O cara escalou livre. Uma escalada livre. E mostra a preparação mental dele. Cara, imagina, ele pegou um paredão vertical. Ele tinha pontos de sustentação com os dedos que eram menos do que 4 milímetros. Então era um negócio assim. Cara, é um negócio surreal. Eu tinha assistido esse filme anos atrás, mas eu conheci um amigo da Mariana, um casal que são alpinistas, e eu disse, puta, eu vou de novo assistir aquele filme. E eu fiquei impressionado com a preparação dele, preparação mental, com a dedicação para aquilo. Ele ficou morando 8 anos numa van em frente ao paredão. 8 anos? 8 anos numa van em frente ao paredão, para se preparar. Imagina, 1.000 metros, 980 metros de altura, Capital, que é o nome que se dá que eles deram, né, denominaram, que é um paredão em Yosemite Park que, cara, só 40 alpinistas tinham subido com corda, argola, rapel, enfim, e ele subiu sem equipamento nenhum, só camiseta e bermuda, cara. Aí tem que ter, não sei nem se o nome que a gente usa por isso é coragem, né? Não. Eu acho que não é coragem. Não, certamente, né? Dizem que ele é o único no mundo, né? Que nunca teve, assim. Mas é incrível a preparação mental, a forma como ele se preparou para aquilo e a devoção mesmo para aquela situação, assim. Fiquei bem impressionado, assim, impactado. Acho que é um... Você assistiu onde? Tá no Netflix? Tá no Disney Plus. Disney Plus. Fiquei curioso. Free Solo. Cara, é incrível. É incrível. Eu não sei se eu consigo assistir, porque dependendo das imagens, sabe quando dá aquela sensação, dá a sensação de que você tá ali assim? Cara, ele pediu que os câmeras não fossem junto, porque acabava tirando a atenção dele, então eles botaram câmeras na parede. Cara, é surreal, cara. É surreal. Então tu olha e diz, não pode ser, cara. Não pode ser verdade isso. Cara, botando as mãos nas fendas, assim, escalando um paredão. Não é que a parede é assim. Cara, ela era assim. Tinha picos que era assim. Caiu, morreu. Meu Deus. E não é assim que o cara tá se segurando, que já seria um negócio surreal, né? O cara se segurar numa... Não é. Cara, aqui, ó. Aqui na pontinha do pé. Enfim, mas vale a pena. Vou ver se eu consigo assistir. Quando eu ver, eu não tenho medo de altura. Eu não tenho. Mas quando eu assisto... Sim, dá aquela vertigem. Dá uma coisa ruim, assim, dá uma sabe? coisa ruim. Mas ele dá mesmo. Mas, cara, é impressionante. Porque ali tu vê que o ser humano é capaz realmente de... Quando eu olhei aquilo, eu disse... E eu aqui achando que o banho no freezer era... Tava se achando. Tava achando, banho no freezer era um grande desafio. Eu disse, cara, aí tu vê que o ser humano ele é capaz realmente de fazer coisas incríveis, impressionantes. Claro, requer preparo, dedicação, disciplina, treinamento, né? Mas é possível mudar, né? É possível a gente sair desse looping que a gente estava falando, né? Só de, enfim, né? Desse automatismo que a gente acaba caindo nessa imersão de automatismo e não toma as rédeas da vida. Mas você sabe que cada vez mais esse canal aqui está ajudando pessoas a sair desse looping negativo. Eu recebo tanto comentário maravilhoso no meu Instagram, pessoas até que vêm para consulta comigo. Eu já tive paciente que veio ser paciente meu pela primeira vez e o cara falou, não, já perdi 40 quilos. Olha só por conta do teu incrível. canal. Então, assim, eu venho aqui gravar, trazer pessoas com tanto carinho, com tanto amor por isso, sabe? Que incrível. Parabéns, cara. Que legal. Fiquei muito feliz para nós todos. Poder ter participado, pela oportunidade. E parabéns pela trajetória, Samuel. E agradeço demais você ter aceito esse nosso convite. Imagina. Vai ter próximo aí, com certeza. A gente tem muito para falar ainda sobre alimentação. Você foi atrás de... Mas o próximo tu vai ter que ir lá me visitar, fazer um banho de gelo, cara. Aceito o desafio. Eu não nego o desafio. Então, fechou. Vamos combinar esse desafio. Cara, obrigado de coração. Eu que agradeço.
E esse estúdio, esse podcast aqui está sempre aberto para você. Obrigado. Quiser vir falar mais um pouquinho, liga e diz, tô passando por Porto Alegre, a gente já monta aqui, já vem correndo, grava. Legal. Obrigado. E obrigado por ter gerado um conteúdo tão interessante como esse documentário que a gente está divulgando aqui abaixo, está botando o link aqui. As pessoas que não assistiram e não conheceram, com certeza vão ter o mesmo impacto positivo que eu tive quando vi. Assim, a qualidade das filmagens, do conteúdo, tá de parabéns. Uma coisa muito bem feita, bem editada. E, cara, volta para casa então, volta pro teu recanto, volta pra tua bebê, volta pra tua esposa, que você já veio aqui nessa tua passada por Porto Alegre e cumpriu um grande papel. Você vai ver os números aí, a gente tem uma audiência muito boa. Então, com certeza, você hoje aqui proporcionou para muita gente pelo menos um despertar, sabe aquela pulguinha que fica ali, eu preciso mudar. Sim, então, que legal, cara. Te agradeço, fiquei muito feliz de participar e foi um prazerzaço. E mais uma vez, parabéns aí, cara, por estar sempre trazendo, né, conteúdo, formas das pessoas terem acesso à saúde, né, despertar e sair, como eu disse, desse ciclo vicioso, né, que muitas vezes a gente cai e fica difícil de sair. Precisa de pessoas assim como tu que mostrem, o caminho é por aqui e vamos juntos. Obrigado. Valeu. Se você gostou desse vídeo, peço humildemente o seu like, compartilha com os amigos. Lembrando que, se não estiver ainda inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda semana alerta de novos vídeos aqui sobre saúde para você. Abaixo desse vídeo, além do link que a gente colocou aqui do documentário da Urban Pharmacy, além dos links dos livros, também tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Tobias, então vamos lá. Agradecemos a todos vocês. Até o próximo encontro.